Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. E é muito bom, né, podermos estar aqui nessa manhã para mais uma vez, né, na nossa escola dominical, ainda, né, nesse formato aí, através das redes sociais, através do nosso canal do YouTube, nós estudarmos a palavra de Deus, né, darmos sequência, né, na verdade, a todo esse trabalho, né, de estudo da palavra, aquilo que Deus tem nos falado, né, pelas manhãs aqui. E somos gratos a Deus, né, que mesmo através ainda desse veículo, né, a nossa escola dominical ainda interrompida, né, por causa dessa pandemia, mas graças a Deus, né, a gente tem tido a oportunidade de continuar, né, refletindo sobre a palavra, aprendendo, né, com Deus, aprendendo através dos estudos e crescendo. E o desejo do nosso coração como escola dominical é que você possa, né, através de cada um desses estudos que cada professor tem passado por aqui, tem ministrado, tem se empenhado, né, para poder também se adequar a esse novo modelo, né, que a gente tem trabalhado aí, que não é fácil. O desejo do nosso coração é que você possa, né, através desses estudos, também crescer em graça, crescer em conhecimento da palavra, né, aperfeiçoar aí a sua vida com Deus a cada dia e ter uma vida de excelência, né, uma vida cristã realmente que reflita, né, a glória de Deus e cumprir o seu papel nesse mundo aí, que é ser sal, que é ser luz e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, o evangelho propagado. Então, vamos fazer uma oração, né, como de costume, clamar ao Senhor para que Ele possa, através desse estudo, falar mais uma vez aos nossos corações. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui para, ó Deus, continuar estudando a Tua palavra, refletindo sobre a Tua palavra. E eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor possa nos instruir nessa manhã mais uma vez, nos ensinar nessa manhã mais uma vez, ó Pai querido, e falar de maneira individual a cada um. O Senhor conhece a nossa realidade, a realidade daqueles que vão estar assistindo, ó Deus, esse estudo, que, ó Deus, de uma maneira ou de outra, Pai, vão estar buscando o Senhor, ó Deus, recebendo a orientação do Senhor através desse estudo. Deus, o Senhor conhece cada realidade. Então, que a Tua palavra, Pai, que é viva, que é eficaz, que só de ser lida, ela já tem poder, ó Pai, para transformar a nossa vida, que a Tua palavra, ela possa, ó Pai, encontrar lugar em cada coração e confrontar a nossa realidade de vida, né, Deus, em meio a esse contexto que estamos vivendo, Deus, de crise, mas não somente, ó Pai, diante dele, em tudo aquilo que ainda há de acontecer na terra. Pai, que o Senhor possa a cada dia, Deus, endireitar as nossas veredas, ó Pai, segundo a Tua palavra. Então fala conosco, o Espírito Santo tenha liberdade para nos ensinar, para falar muito além das minhas palavras, dessa reflexão aqui, desse estudo, falar de maneira individual, usar daquilo que vamos ministrar aqui, Senhor, daquilo que vamos estudar aqui, Senhor, para, ó Deus, de maneira objetiva, de maneira clara, ó Deus, nos levar realmente a um concerto, a uma renovação de alianças com o Senhor nesses dias. Em nome de Jesus, tenha liberdade. E, Deus, que toda seta de Satanás, que todo ataque do inimigo contra as nossas vidas, contra a nossa mente, ó Pai, que venha a ser anulado nessa hora em nome de Jesus, mas que o Senhor Espírito Santo tenha total liberdade para renovar a nossa mente e nos moldar segundo o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Então, irmãos, para a reflexão nossa dessa manhã, tem uma proposta aqui para nós, né? Nós temos tido a oportunidade, no domingo passado o Helder esteve aqui ministrando um pouco sobre fé, né? E ele falando sobre esse cenário da fé, esses aspectos da fé, sobre uma fé que tudo espera, mas ao mesmo tempo uma fé que tudo crê, né? Uma fé que espera milagres, mas uma fé que ela, independente do milagre acontecer ou não, ela nos convida, ela nos desafia, ela nos proporciona, na verdade, né, uma conduta em permanecer firmes por acreditar que Deus existe simplesmente por isso. Né? Uma reflexão que ele trouxe para nós no domingo passado. E pensando ainda, né, nesses aspectos da fé, né, eu queria que a gente pensasse um pouco, estudasse um pouco hoje, né, primeira carta de Pedro, né, Pedro,
ele escreve essa carta num contexto, né, nós vamos falar um pouquinho do contexto histórico aqui, desafiador justamente nessa fé que motiva o crente, né, a caminhar, motiva o crente a permanecer em Deus, independente daquilo que aconteça. Né? Se a gente fosse usar também de um outro contexto de fé, nós poderíamos trazer a carta de Tiago falando sobre esses aspectos da fé, falando que a fé sem obra é uma fé morta. Não na ideia de que a obra ela tem poder salvífico, mas de que a fé ela tem que produzir um fruto. Né? E quando eu tenho esses aspectos da fé, ao mesmo tempo de esperar os milagres, de esperar Deus, o Todo-Poderoso, fazendo muito além daquilo que eu penso, daquilo que eu peço, né? Mas, além desse aspecto de esperar o milagre, uma fé que me fez acreditar em Deus e buscá-lo simplesmente pelo que Ele é, acreditar que a obra expiatória de Cristo na cruz, ela já é suficiente para me trazer para Deus e mudar a minha história de vida, né? Quando esse aspecto de fé é uma realidade da minha vida, essa obra que Tiago ele argumenta ali, falando que sem essa obra a fé seria morta, é um fruto que é produzido pela fé, automaticamente isso vai ser uma realidade na minha vida, na sua vida. E o desafio, né, do evangelho para nós é justamente isso, eu ter um relacionamento com Deus que não está fundamentado apenas no que Deus pode me dar, mas está fundamentado na essência de Deus, naquilo que Deus é. E isso muda a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver. Então, nós pensamos aqui no que Tiago ensina, né? Vamos ver o contexto aqui da carta de 1 Pedro, mas nós também poderíamos trazer os ensinamentos do apóstolo Paulo. Né? Em vários momentos, Paulo, por mais que em todo tempo ele defenda a salvação pela fé, e ela é a graça de Deus sobre nós, eu recebo pela fé, né? A doutrina da salvação, Paulo ensinando sobre isso, ele argumenta isso de uma forma muito objetiva, e nós vamos ver Pedro também falando sobre isso aqui, mas na verdade em todo o tempo nós vemos os ensinamentos, né? O Novo Testamento, as cartas apostólicas de forma muito objetiva, falando da necessidade de uma mudança de vida. Né? O próprio apóstolo Paulo vem falando que o fruto dessa salvação, né, é uma mudança de vida. O crente que outrora estava no passado de uma vida deturbada, uma vida completamente destruída, né? Sendo escravo do pecado, uma vida que era completamente dominada pelo pecado, né? O pecado, ele passa a partir do momento da salvação, o pecado passa a não ter domínio mais sobre o crente. Não quer dizer que não pecamos mais, mas eu não sou mais escravo do pecado. Então aquilo que eu fazia lá atrás, que de certa forma feria os princípios da palavra, não podem mais fazer parte da minha vida. E esse aspecto de fé é interessante porque é uma fé que gera mudança de vida. Né? E eu gostei muito, né, quando o Helder ministrava sobre isso, ele falando sobre as figuras, né? Ele usou de vários exemplos dentro da Bíblia aqui, e o ponto-chave da aula dele, ele ministrando, falando sobre a questão de Daniel, essa postura de Daniel e dos amigos de Daniel ali que ele citou, a gente conhece muito bem o contexto, né? Homens de Deus que, num contexto desafiador, continuaram com uma vida com Deus independente daquilo que Deus faz. E é sempre bom lembrar essa provocação que o Helder normalmente ele traz nessas aulas, e em vários outros aspectos, quando ele vem falando de prática de evangelho, e defendendo, né, essa bandeira de que independente né, nós temos que permanecer em Deus. Quando a gente vem para a carta de 1 Pedro aqui, a gente vai entender, né, o contexto, Pedro falando justamente sobre essa necessidade, dessa mudança de uma fé prática. Então, não é apenas um discurso, né? E a gente tem que, a cada momento com Deus, pensar um pouco sobre isso. Né? Que a nossa fé, que a nossa vida cristã, ela não é apenas um discurso ideológico, né? Como existem várias outras linhas de pensamento aí, em aspectos de mudança de caráter do homem, às vezes fica muito um discurso. O evangelho é prático. O evangelho ele é para ser vivido. Né? Nós vamos ver que o próprio Jesus, ele no Sermão do Monte, ele, depois de dar todas aquelas instruções a respeito de o relacionamento do homem com Deus, com a sociedade, com o dinheiro, como que o homem poderia caminhar nessa terra com uma vida que agrade a Deus, depois de todo o discurso ali do Sermão do Monte, Jesus faz um fechamento
Maravilhoso. Você vê que Jesus trabalha a oração no Sermão do Monte, trabalha muita coisa, né? Trabalha a conduta dentro de um casamento, fala ali os questionamentos. Maravilhoso o Sermão do Monte, mas Jesus faz um fechamento que tem que ser a minha vida e a sua vida. Se eu ouço e pratico, beleza. Agora, se eu ouço e não pratico, né, é uma vida vazia. Então, é uma confissão religiosa que fica apenas num conceito de teoria, num discurso. E o Evangelho, ele nos propõe algo diferente. E esses aspectos da fé, a fé para a salvação, né, a fé que muda a história, é essa fé, eu crer na obra expiatória de Cristo, eu crer que Jesus morreu pelos meus pecados, eu crer que a partir do momento, né, que eu criei no meu coração e confessei com os meus lábios, como Romanos 10 me orienta, eu creio que a partir do momento que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, a minha vida, ela realmente tem que ter esse divisor de águas e dali para frente a minha história tem que mudar. Né? As pessoas que me conhecem e me conheceram no passado, elas devem olhar para a minha vida hoje e ver que a obra é uma realidade, a obra de Deus ela é completa. Né? Deus ele veio realmente para impregnar em nós o caráter de Cristo. O Espírito Santo faz isso em nós. Né? Se nós fôssemos pensar no fruto do Espírito, são as características de Jesus sendo impregnadas no crente, para que o crente tenha uma condição, então, de viver uma vida de santidade. E aí, dentro desse contexto de Pedro, né, eu usei alguns fragmentos, né, Paulo falando, Tiago falando, para a gente entender um pouquinho que, na verdade, esse ensinamento, esse discurso, essa orientação, essa exortação, e vamos até ser mais ousados, né, essa ordenança de que o crente ele viva uma vida fundamentada na fé. Aí nós vamos lembrar de até Hebreus falando, né, que o justo vai viver pela fé. Viver pela fé não é somente viver pensando numa vida de milagres e que Deus vai fazer e que Deus vai... também, mas existe por trás disso aí uma transformação de vida que é fundamentada na nossa profissão de fé. Eu creio que Jesus ele morreu pelos meus pecados, eu creio que através do sangue de Jesus os meus pecados são perdoados, eu creio que através dessa obra expiatória de Cristo eu fui resgatado do império das trevas, transportado para o reino de Deus, para o reino da palavra, para o reino do Filho, do amor, né, que é o que a Bíblia vem falando para nós. Ele nos transportou, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então agora estamos num sistema organizado, que existe uma lei, que existe parâmetros de avaliação, que existe uma doutrina, que existe para nós direitos, né, e gostamos muito, mas existe para nós também as nossas responsabilidades, os nossos deveres. E quando Pedro escreve nesse contexto, aí nós vamos agora mais objetivamente entrar dentro da carta, nós vamos ver que a orientação, né, é para que justamente a nossa confissão de fé gere em nós uma mudança de vida, uma mudança de conduta, não fique apenas em palavras. O evangelho só falado, ele corre um sério risco às vezes de virar mau testemunho, né? Porque se eu falo demais e não vivo o que eu falo, eu envergonho o evangelho, porque uma hora eu vou ser pego naquilo que eu falo. Então, Paulo falando, eu esmurro meu corpo para eu não ser reprovado naquilo que eu falo, naquilo que eu ensino. Que a minha vida e a sua vida, ela reflita isso, né? E o grande desafio para nós de evangelho está sendo esse nesses dias, né? Crentes realmente autênticos, genuínos, e é interessante que à medida que vai funilando, o cerco vai fechando, né? Vai mostrando realmente quem é quem. E aí a primeira pergunta para nós hoje, nessa manhã, né? Diante dessa introdução do que nós vamos falar aqui, como que está a minha vida, como que está a sua vida? Né? Será que realmente nós temos vivido uma vida de evangelho que agrade ao Senhor, uma vida de evangelho que produza, né, um fruto de justiça? Estamos vivendo uma vida de evangelho realmente que em todo tempo ela possa glorificar o nome do Senhor de forma plena? Será que realmente nós estamos vivendo isso dessa forma? E o grande desafio para mim e para você nesses dias, né, é abraçar essa causa, né? Que eu e você possamos, então, levantar essa bandeira, né? Levantar a bandeira do Evangelho dessa forma. Então, 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 17, é o texto áureo para nós. Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento,
sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, esse texto para nós, o texto áureo para nós, né? Pedro aqui está sendo muito objetivo, né? E ele inicia com um portanto aqui, porque primeiro ele faz uma reflexão, né? Até o versículo 12, ele vem falando de alguns aspectos para nós, que deu até o tema, né? Para essa nossa reflexão dessa manhã. Então, o tema seria a postura do crente frente à esperança viva da redenção. Porque nós esperamos em Cristo, né, o arrebatamento da igreja, né, e esperamos em Cristo a ressurreição dos santos que morreram em Cristo. E Pedro, né, Pedro introduz essa carta falando um pouquinho dessa esperança viva. E do versículo 13 ao versículo 17, né, é como se ele fizesse uma parada aqui para fazer uma reflexão sobre o que isso deve gerar na vida do crente. O que essa esperança viva ela deve contribuir, né, para que o crente, a partir do momento que ele aceitou Jesus, ele tenha, né, uma transformação de vida. Nós vamos ver que ao longo da carta, né, ele começa a separar uma série de situações práticas da nossa vida, da vida do cristão, né, e trazendo orientações para que, a partir do momento, né, que essa esperança viva ela é uma realidade para nós, a partir desse momento a nossa vida ela tem que ser transformada, ela tem que mudar. E de maneira muito objetiva, né, o apóstolo ele vem trazendo uma exortação, né, para os cristãos aqui que foram endereçados nessa carta, sobre a necessidade de termos uma vida de santidade, né? Se destaca muito claramente aqui ele falando que não há espaço na nossa vida para que não exista santidade. Não há espaço, não há área na nossa vida para que a santidade ela não seja vivida. Porque quando ele fala sermos santos em toda a nossa maneira de viver, são as nossas ações e são as nossas reações. Nós sermos santos na área sentimental, sermos santos em relação à questão da nossa tratativa com as finanças, sermos santos em relação à questão do nosso emprego, toda a nossa maneira de viver. Não há espaço na nossa vida para que não haja santidade. E é interessante, né? E aí, trazendo uma memória, um ensinamento sobre a realidade da santidade, nós temos uma definição na Bíblia de forma muito objetiva, né? Que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, a necessidade de nós cristãos, né, buscarmos uma vida de santidade, ela é urgente, ela é emergente, ela é para ontem. E ela não é um assunto novo por causa da pandemia, porque cremos, né, que o arrebatamento da igreja está próximo. Não, é uma necessidade do crente, a partir do momento que ele aceitou Jesus, ele já tem que entender, a partir desse momento, que a santidade ela é uma exigência, é um parâmetro de Deus. Se nós fôssemos pensar, né, de Deus fazendo uma avaliação da qualidade, se ele fosse, por exemplo, alguém da área de qualidade, que faz uma inspeção para poder ver se um produto ele está aprovado ou não, ele vai olhar para nós e o parâmetro é a santidade. Deus olhar para nós e ver que a partir do momento que nós nos dobramos perante o Evangelho e a nossa fé nesse Deus invisível, nesse Deus que tudo pode, nesse Deus do impossível, nesse Deus de milagres, a nossa fé nesse Deus nos fez mudar por entender que Deus é tudo isso e um amor incondicional, mas é um Deus que permanece sendo um Deus santo e que tem um parâmetro para avaliar a nossa vida, que é a sua santidade. E Pedro aqui traz menção, né, de algo que foi ensinado na lei, né, a santidade,
A exigência de Deus por santidade é algo que foi ensinado para o povo de Israel. Sede santos porque eu sou santo é uma frase que foi usada no Antigo Testamento. E ele aqui traz a menção disso, trazendo a realidade de quê? De que nós, independente daquilo que vivemos, daquilo que enfrentamos, não tem desculpa para nós, é uma exigência da parte de Deus de mudarmos de vida e sermos santos. E a nossa fé nesse Deus tem que provocar isso em nós, porque eu creio na palavra, eu acredito que é possível isso, porque na verdade é algo que vem da parte de Deus, o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas e ele vai auxiliar para que essa santidade seja uma realidade, porque esse é um parâmetro de qualidade da parte de Deus. Nós precisamos realmente de um auxílio divino, porque o homem pela carne ele não mata a carne, não é pela força. É por esforço, sim, eu preciso a cada dia renunciar, eu preciso negar a mim mesmo, mas é obra de Deus em nós, é graça, é o Espírito Santo trabalhando na minha vida e na sua vida, por isso eu preciso me dobrar, por isso eu preciso a cada dia me render, por isso eu preciso a cada dia entender que essa fé, que agora podemos trazer o outro aspecto da fé, que é a questão da fé para a salvação, essa fé me leva a crer que eu preciso me render, porque eu não dou conta sozinho. Essa fé me provoca uma dependência constante e incondicional. Me provoca entender que a cada dia não é porque eu tenho 16 anos de evangelho e agora sou pastor, não é por nada disso, é simplesmente pela graça. É simplesmente porque eu creio que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então a minha fé me provoca um relacionamento constante com Deus e me provoca a cada dia eu buscar viver uma vida de santidade, porque eu sei que é um parâmetro de Deus e simplesmente por isso. Porque eu sei que não há salvação pelas minhas ações, não há salvação pelos meus títulos, não há salvação pelo meu conhecimento. A salvação está atrelada em Deus e em seus princípios. E eu e você precisamos abrir a visão para isso a cada dia. E tem gente, às vezes, que vai argumentar e falar que nós somos um pouco, às vezes, taxativos demais quando falamos sobre santidade, que a obra não salva. Mas nós vamos lembrar de que a salvação vai gerar em nós santificação. Isso é uma sequência, né, de uma vida com Deus. A partir do momento que eu sou salvo, nós vamos ver que nós temos aspectos espirituais que vão estar atrelados à minha vida, né? Novo nascimento, regeneração, e a santificação é uma necessidade. O crente salvo, automaticamente, ele vai viver vida de santificação. Ele vai buscar a santificação, porque é um parâmetro de Deus. E tem que ser um desejo dentro de nós, simplesmente por crer nisso, por crer que o evangelho é isso. O evangelho é tirar o homem, é me tirar, é tirar o pastor Herbert de uma vida de podridão e agora trazê-lo para uma possibilidade, uma oportunidade, com expectativas novas, perspectivas novas, e agora crendo que aqui na terra eu vou poder viver uma vida diferente, sendo melhor para Deus a cada dia, e a cada dia mesmo. É melhoria contínua, né? A cada dia eu vivendo para Deus e vivendo com Deus e por estar com Ele, né? A ação do Espírito Santo na minha vida gerando essa santificação, trabalhando, me aperfeiçoando. E nós temos que buscar isso de todo o nosso coração. Porque se nós fôssemos parar para pensar como alguns, né, levantam para argumentar, uma vez salvo, sempre salvo, como a salvação é pela graça, a partir desse momento, né, nós anulamos a realidade da santidade, não precisa mais. Não tem nada disso, não. Eu sei que a salvação é simplesmente pela graça e a obra, ela não salva, mas não anula a realidade de eu e você temos que viver uma vida de santidade. Porque se nós fôssemos parar para pensar, quem está falando sobre graça, está falando que sem santidade ninguém vai ver Deus. Quem está falando sobre graça, está falando também sobre a realidade de eu e você temos que mudar a nossa maneira de pensar e de viver. Quem está defendendo a bandeira falando que nós recebemos a salvação, né? Simplesmente por acreditar em Jesus e crer na obra expiatória de Cristo na cruz, é o mesmo que argumenta que aquele que roubava não rouba mais, que aquele que mentia não mente mais. E eu estou citando aquele mesmo que argumenta, nós estamos falando da doutrina paulina, falando dos ensinamentos do apóstolo Paulo, falando do que o apóstolo Paulo tanto argumenta a respeito de graça, e realmente é só por ela, mas
A graça é geradora de uma vida santa. Compreender a graça vai gerar em nós sede por Deus e o desejo por uma vida de santidade. Porque se eu amo ao Senhor, eu vou querer agradá-lo e eu vou agradá-lo vivendo uma vida de santidade. E é isso que Pedro vem, né, e fundamenta, argumenta e exorta, né, aqui os irmãos. Então, para a gente entender um pouquinho, né, em relação ao contexto da carta de Pedro, né, a carta foi escrita, segundo os historiadores, aí é mais aceitável a data de 63, né, depois de Cristo, mas nós temos uma faixa, né, de anos que ela pode ter sido escrita, de 60 a 64 depois de Cristo, e o contexto histórico, né, que ele escreve é o contexto onde o cristianismo já sofreu uma perseguição muito grande aqui. Nós temos aqui, né, uma sequência de imperadores romanos, né? Nós temos aqui, nesse cenário de 60 a 68 depois de Cristo, nós temos aqui Calígula, nós temos Cláudio, que foi envenenado pela esposa, e nós temos nessa sequência, né, um imperador romano chamado Nero, né, que foi um imperador muito cruel e foi um dos principais dentro desse contexto, né, que começou uma perseguição implacável contra o cristianismo, né? E é nesse contexto, né, Nero ele esteve aí no Império Romano de 54 a 68 depois de Cristo, e é nesse contexto que nós vemos o cristianismo, né, sofrendo uma opressão muito grande, né? Na sequência, né, nós temos depois Vespasiano assumindo depois de Nero, e Vespasiano é quem deu início à construção do Coliseu, e nós vamos lembrar que nós temos o cenário, né, da igreja sofrendo de espetáculo, os romanos, né, os cristãos eram levados ao Coliseu, né, e ali eles eram forçados a negar a fé, mas eles não renunciavam ao evangelho, não negavam a fé, eram comidos por leões. Então nós estamos falando desse contexto, né? Aí em 68 nós temos o início da construção do Coliseu, e depois nós temos Tito, né, filho de Vespasiano, inaugurando o Coliseu, e o Coliseu teve a sua construção finalizada por volta de 80 depois de Cristo. Ele foi criado, né, claro, com o objetivo também de Jogos Olímpicos, mas nós vamos lembrar, né, que esse cenário é um cenário real. A história ela reconhece isso. Que nós temos nesse período, então, de 54 até 80, né, um período de muita perseguição contra os cristãos. E especificamente nesse contexto, 54 a 68, aí nós temos o período da carta de Pedro e várias outras cartas também sendo escritas nesse período. É um período onde a igreja era extremamente oprimida. E aí é interessante, né, que nesse contexto, a Bíblia vem desafiando a igreja, né, e aí falando do contexto histórico, né, desafiando os irmãos da fé daquele período a não renunciar à fé e a permanecer numa vida santa, numa vida realmente entregue a Deus de maneira incondicional, porque é o que daria força para eles suportarem essa pressão que eles viviam ali no período. É interessante, né, que nós vamos ver na questão de Nero, né? Nero supostamente colocou fogo em Roma, né? E um dos motivos, né, segundo alguns historiadores, seria justamente para arrumar um motivo de perseguição, porque ele acusa a igreja cristã de ter colocado fogo em Roma até como retaliação por essa perseguição. E isso só fez com que essa perseguição se intensificasse mais. Isso foi em 64 depois de Cristo, aproximadamente, segundo alguns historiadores. E essa perseguição daí para frente, ela se intensificou de uma forma muito intensa, né? Intensificou de forma intensa, até redundante, mas se a gente for parar para pensar, nesse período, né, perseguição não era só contra os apóstolos, não era só contra quem pregava o evangelho, era contra famílias cristãs comuns, como eu e você. Pessoas que às vezes estavam ali, né, a família, pai, mãe, filhos, né, e ali eram presos por confessar que eram seguidores de Jesus, que eram cristãos. E é nesse contexto, né, que a carta é escrita, e aí nós vamos entender, né, por que da utilização de alguns argumentos aqui, né, que Pedro usava aqui, justamente para nesse período, né, exortar aos irmãos cristãos do período que estavam sendo oprimidos, perseguidos, a não esmorecer na fé, a não desistir do evangelho, a fazer com que viverem, na verdade, de forma que essa fé tão genuína, tão viva, uma fé viva realmente, como o apóstolo Paulo também elenca, falando de Timóteo, né?
e usando outros exemplos, falando de uma fé viva, uma fé que realmente gere vida em nós, uma fé que faça com que nós vivamos uma vida de santidade, uma vida separada para o Deus que nós falamos, que acreditamos. E o período era esse, né? E aí nós temos, então, Pedro endereçando essa carta, né, para 5 províncias da Ásia Menor. Isso nós vamos ver no versículo 1 e versículo 2, né? Ele falando aos irmãos eleitos na fé, que foram chamados, então, para viver uma vida, né, santa em Deus. Aí, Pedro falando, né, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Então, ele já começa falando que essa eleição está atrelada a essa eleição também a ideia da santificação. Pedro, na verdade, ele já introduz a sua carta aqui falando sobre essa necessidade. Falando sobre, a partir do momento que nós, né, sendo salvos, eleitos, né, nós não temos como não viver uma vida de santificação, porque está atrelada a essa eleição, a santificação. Ainda, né, ele escreve, então, para as províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São províncias que estavam ali sofrendo uma opressão muito grande de Roma. E aí ele escreve para judeus e gentios que já tinham, então, aderido, né, à fé cristã. É uma carta, então, que é endereçada não apenas para os judeus que tinham se convertido, mas para todo aquele que tinha abraçado a sua fé. Porque aqui a perseguição, ela já tinha tomado uma proporção muito ampla a respeito do cristianismo. Não estava voltada apenas, né, para os apóstolos que tinham ali se convertido e estavam pregando a fé cristã. Não estava mais voltada apenas para os discípulos de Jesus, como a gente vê no início lá do livro de Atos, né, a perseguição da igreja e uma perseguição muito específica a respeito daqueles que conviveram com Jesus por serem eles os líderes, os primeiros líderes da igreja. Era uma perseguição que já tinha tomado uma proporção muito mais ampla. Estava perseguindo crianças, adolescentes, jovens, porque, segundo o que a gente vê na história, né, não existia piedade. Nero era um imperador que era impiedoso. Ele não olhava a idade. Até porque, imagina você, pai, né, sendo oprimido ali, né, forçado a negar a sua fé e às vezes os soldados com o seu filho na mão falando, nega Jesus, senão eu mato seu filho. Nega Jesus, senão eu mato a sua filha. Nega Jesus, senão eu vou dar o seu filho para ser comido por leão. Nega Jesus agora, senão agora eu vou matar toda a sua família na sua frente. Talvez pareça ser uma realidade muito distante de nós, Brasil. Mas tem famílias cristãs pelo mundo vivendo isso. Então, o conforto que nós temos aqui no Brasil, às vezes, traz também um certo comodismo, né, ao nosso cristianismo. E que nós, né, possamos abrir a nossa visão, entender que Deus tem nos chamado para uma entrega intensa. Deus tem nos chamado para uma vida de entrega intensa. E isso é o que os irmãos viviam aqui. Então, ele escreve para essas pessoas. O propósito, firmar, orientar, confortar, motivar os crentes a permanecerem firmes na viva esperança frente às perseguições. Então, ele vem falando aqui, né, a partir do versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Aí ele já começa a falar aqui sobre a realidade do novo nascimento, né, de sermos gerados novamente, de sermos nova criatura, de termos sido regenerados no Espírito, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Pedro aqui começa então, ele entra com uma palavra de motivação, trazendo à tona o que a obra expiatória de Cristo na cruz ela fez para a minha vida e para a sua vida, fez para os crentes. E aqui não era diferente. Muitos aqui passavam, né, por um período desafiador, como falei aqui a respeito da perseguição, e aí Pedro começa a trazer à memória sobre a realidade do crente salvo, que a nossa esperança em Cristo, como Paulo também falou, né, ela não está fundamentada nas coisas dessa terra, porque em nós existe uma esperança viva, nós aguardamos o arrebatamento.
Nós aguardamos a ressurreição dos mortos. Nós aguardamos a nova Jerusalém que está sendo preparada para nós. Nós aguardamos a volta de Jesus. Nós temos uma herança que é incorruptível, que nada muda. Nós temos já, e essa palavra veio da boca de Jesus, nós temos um lugar que está sendo preparado para nós. Então a nossa esperança, ela não está nas coisas dessa terra. As coisas dessa terra são passageiras. Mas nós aguardamos aquilo que é eterno. Nós temos a convicção que em Jesus, por isso que é uma esperança viva, não é algo que eu espero, né? E não sei se vai se cumprir. Não é algo que eu espero, mas espero às escuras. Não, é algo que eu espero como uma promessa verdadeira. Porque como está escrito em Hebreus também, né? A gente vê o contexto da carta de Hebreus também sendo escrito muito semelhante a essa. Escrito ali falando, né? Que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que aquele que prometeu, ele vai cumprir, né? E aquele que há de vir virá e não tardará. Então nós temos sempre essa exortação de que os crentes vivam, né, nessa expectativa. E viver nessa expectativa tem que gerar uma mudança de vida. Tem que gerar em nós, né, as nossas convicções devem conduzir as nossas condutas. As nossas convicções devem moldar as nossas atitudes. As nossas convicções realmente têm que transformar os nossos pensamentos. Então, se eu falo, eu tenho uma convicção a respeito do Evangelho, eu tenho uma convicção, a minha esperança ela é viva, eu sei que a herança que está reservada para mim nada muda, ela é incorruptível, ela não vai ser transformada, corrompida por nenhum princípio humano, por nenhuma filosofia humana, por nenhuma lei política, por nada, por nenhuma opressão de governo, nada vai mudar aquilo que Deus fez. E é perfeito aquilo que está preparado para mim e para você. Então essa esperança viva, ela tem que gerar em mim e em você algo novo. Ela tem que gerar em nós uma transformação. E Pedro, ele já começa a introduzir a sua carta aqui, trazendo à tona essa esperança viva. E por que disso? Que nós vamos ver que ao longo da carta, Pedro vai lançar mão desse fundamento. Ao longo da carta, pelo contexto que as famílias cristãs viviam aqui no período, nós vamos ver que ele vai lançar a mão justamente desse fundamento. Então, o propósito de orientar, de realmente firmar, de exortar, de motivar os crentes a permanecer firmes, né? Esse propósito se aplica diretamente para qualquer era da igreja na face da terra. Então, é para mim e é para você. Nós estamos falando do contexto aqui de perseguição. Existem vários irmãos que estão sofrendo isso ao longo do mundo. Vários irmãos, às vezes, passando pela mesma situação que a igreja, que essas províncias da Ásia Menor passavam aqui pela opressão de Nero. Vários. Mas talvez você tenha perseguição dentro de alguma área na sua vida. E nós vivemos um contexto, né, estamos falando, né, dos últimos dias, cremos, né, que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Então nós temos que viver dessa forma, porque aqui ele estava motivando o crente a quê? Viva o seu último dia realmente digno de Deus. E viva todos os dias da sua vida como se fosse o último dia. Viva o seu último dia em plena santidade, em plena comunhão com Deus, num relacionamento de intimidade com o Senhor, desfrutando dos benefícios da salvação, porque isso é o que a esperança viva é vida. Uma vida fundamentada nas promessas de Deus, fundamentada em tudo aquilo que Deus é, na essência de Deus, mas uma vida direcionada pelos princípios de Deus. Uma vida organizada segundo os princípios de Deus. Uma vida estruturada nos pilares da palavra. Uma vida que não é apenas a profissão de fé de um Deus que vai nos levar para o céu, mas de uma vida que vive aqui na terra como um cidadão celestial, como um ser humano, um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um junior, um idoso, que agora não é mais desse mundo, mas agora vive ainda nesse mundo, mas com a mente transformada, uma mente renovada, uma mente agora de uma nova criatura. Paulo também argumenta isso, né? Paulo escreveu na igreja de Coríntios, ele fala em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura.
As coisas velhas se passaram e eis que tu se fez novo. Então, tem que existir um divisor de águas e não há argumentação para nós, seja fundamentada no que o governo fala, ou no que a minha empresa exige, ou no que o mundo é, ou na pressão do mundo, ou nas interpretações e várias novas interpretações que muitos têm, às vezes, tirado dentro da palavra para justificar o pecado. Não tem desculpa para a minha vida e para a sua vida. Deus exige de nós santidade e essa santidade ela é algo que deve ser natural em nós, por mais que é uma exigência da parte de Deus, mas ela deve fluir de dentro para fora, através da minha convicção de fé, a minha esperança, ela deve gerar em mim sede por viver separadamente para Deus, e isso é ser santo, isso é viver uma vida de santidade. Nós podemos falar de santidade no contexto dos nossos dias, onde está tanta coisa bagunçada. Podemos e devemos. E eu e você temos que nos desafiar a cada dia a sermos mais santos. Em Apocalipse vem falando que aquele que é santo se santifique mais. Então, nós não temos um respaldo, nenhum dentro da Bíblia para poder tirar do cenário a necessidade de uma mudança de vida. Tirar do cenário, uma vida que é fundamentada, naquilo que Deus é. E Deus é santo. Deus é santo. E Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da sua vida, e Ele exige da minha vida por ser meu Senhor, exige da sua vida por ser o seu Senhor, que nós vivamos uma vida santa e uma vida de entrega incondicional a Ele e somente a Ele. E aí, Pedro, então, ele introduz a sua carta já trazendo essa realidade, de que essa esperança viva, ela tem que habitar em nosso coração, porque existe uma herança que está reservada para nós, que é incorruptível, que está fundamentada em Deus e na obra expiatória de Cristo. E aí nós vamos ver que ao longo da carta, Pedro vai fazendo menção a respeito do sacrifício de Jesus. Pedro vai fazendo menção a respeito da eficácia da palavra na nossa vida. Ele vai trazendo esses aspectos, do que essa fé nesse Deus invisível deve gerar dentro de nós. Não apenas para nos levar a crer naquilo que Deus pode fazer, mas uma fé também que, por crer nesse Deus, gera uma transformação de vida, produz em nós o fruto da santificação. E aí nós vamos ter ainda, dentro desse contexto, falando um pouquinho desse esboço da carta, algumas características do livro, Ele é um livro que tem um caráter exortativo, primeiramente, porque ele vai falar muito desse confronto de conduta. Nós vamos ver que a primeira carta de Pedro é uma carta extremamente prática, Nós temos aqui já no primeiro capítulo, que poderíamos chamar de um capítulo introdutório da carta, ele já começando falando sobre a necessidade de santidade. E aí depois nós temos o capítulo 2, Ele continua, falando sobre essa necessidade de nós abandonarmos as coisas do passado e crescermos em Deus. Somos convidados, a desejar a palavra, a ter uma comunhão plena com Deus, a vivermos nessa dependência constante de Deus e buscarmos uma vida, intensa. É intensidade mesmo. Termos em todo o tempo da nossa vida, e não há brecha para não vivermos assim, porque a nossa vida depende disso. Em todo o tempo que vivemos ligados à graça. Aí, ele, no capítulo 3, começa a falar sobre a prática, Ele vem falando sobre coisas mais de casamento, ele começa falando já sobre o papel da mulher, sobre o papel do marido, ele vem falando sobre essa necessidade das famílias cristãs serem ajustadas, segundo o padrão da palavra. E aí a gente vê, então, que ele inicia falando de uma fé viva, de uma expectativa em Deus, de uma promessa que vai se cumprir. Ele inicia falando de uma esperança viva. Ele vem argumentando sobre santificação, falando da necessidade de ser santo em toda maneira de viver, e depois parece que ele abre. Ele começa agora a identificar áreas, e a elencar situações, que o crente ele deve praticar o evangelho, que ele deve viver uma vida santa a Deus. E aí, no capítulo 3, ele fala sobre relacionamento marido e mulher, ele fala, a partir do versículo 8, sobre o relacionamento entre os irmãos, sobre
nós com a sociedade, nós como igreja, né? Eu amar o Vitor que está comigo aqui hoje, aqui, né? Que ele e Lucas, vale a pena salientar aqui, abre aspas aqui para a gente poder agradecer os irmãos que estão sempre nos abençoando aqui, que fazem parte de toda essa estrutura e estão trabalhando duramente nesse período de pandemia aí, ó, para poder fazer as coisas acontecerem, né? Eu preciso amar o Vitor, preciso amar o Lucas, preciso amar de todo o meu coração e conviver com eles de forma santa. Então, ele vem falando sobre esse relacionamento de igreja, né? Sobre a necessidade de nós, como membros, cuidarmos uns dos outros. Paulo também fala muito sobre isso. Então, não tem como. Depois, ele, a partir do versículo 14, vai falando sobre a realidade do sofrimento do crente, né? E todos nós vivemos. E aí, ele, em vários momentos da carta, sempre traz a memória: oh, essa perseguição que você está sofrendo aí, não deixa ela pegar a sua fé, não. Né? Aquilo que você está sofrendo, né, por causa do evangelho, se você está sendo perseguido por causa de Cristo, fica alegre. Não volta atrás, não, senhor. Persevera aí. Continua firme no Evangelho. Talvez você vai ser realmente morto por causa de Cristo. Ele até usa essa palavra, né? Vale mais a pena você ser morto por causa de Cristo do que você ser morto, porque agora você virou um bandido, usando as minhas palavras aqui, baseando com o que Pedro ensina na carta. Porque ele faz em todo momento, né? Ele fala das coisas práticas do Evangelho, fundamenta na esperança viva que ele falou lá na introdução e traz o confronto. Você está sendo perseguido. Nero está aí na nossa cola. Ele está aí no nosso calcanhar, em todo o tempo. Ele está perseguindo a igreja. Talvez tem soldado romano todo momento passando na sua rua. Estão batendo na sua porta. Muitos, talvez, aí da nossa congregação foram pegos e levados para o Coliseu e morreram lá. Talvez ainda, falei Coliseu aqui, mas ainda não, o Coliseu estava no processo de construção, mas já sendo às vezes mortos, queimados em fogueira, né? Sendo um espetáculo, né? Para as pessoas que estavam ali, né? Contra a fé cristã, estavam servindo de espetáculo. Nós temos o próprio contexto quando Paulo, né? Paulo, ele testemunha, né? A morte de Estevão, ele estava ali, ó, também assistindo aquele espetáculo de Estevão sendo apedrejado. Então era algo normal, comum para os cristãos da época aqui. E esse confronto, o tempo inteiro, Pedro vem trazendo a memória: a perseguição, o sofrimento está aí, a tribulação chegou, né? Mas não esmorece não, porque nós temos uma esperança viva. Talvez poderíamos até ousar falar aqui nele, ele afirmando: não, se nós tombarmos aqui agora, nós temos o céu reservado para nós. Se nós tombarmos aqui agora, nós sabemos que a nossa esperança, ela está em Cristo Jesus e nós ressuscitaremos juntamente com Ele quando Ele buscar a igreja. Nós, né, em todo momento, sendo levados a entender que a nossa esperança em Cristo, ela deve fundamentar uma vida de entrega e uma vida de santidade, independente do contexto que nós vivemos. Independente. No capítulo 4, né, ele começa a trazer à memória, né, novamente, essa realidade de padecer por Cristo. E aí ele já introduz falando sobre Cristo como exemplo, né, falando sobre esse exemplo de Jesus, que se ele padeceu, nós também vamos padecer. E se ele padeceu por nós, nós também temos que padecer por ele. Estou parafraseando aqui. Mas é uma realidade, Jesus morreu por você. Você está disposto a entregar a vida por Jesus? Jesus morreu por mim. Será que eu estou disposto a entregar a vida por ele? Ele morreu pelos meus pecados. Então, essa transformação, Pedro estava motivando. Ao mesmo tempo que ele exorta, ele motiva. Por quê? É uma exortação a permanecer, é uma exortação a não abandonar os princípios, mas é uma motivação também, porque ele leva a gente a refletir, né? Levava a igreja aqui a refletir qual que era o princípio, é o sacrifício de Jesus. Ele morreu por nós. Então, no capítulo 4, ele vem falando um pouco sobre isso, né? No capítulo 5, né, ele vem falando um pouco a respeito da realidade da liderança da igreja, lidar com a igreja de forma santa. Então não tem mais para ninguém. Ele pega e vai separando. Depois leia a carta toda, você vai ver que ele traz esse evangelho muito prático, fundamentado na nossa esperança viva, embasado na exigência de Deus, que é santidade. Aí ele começa a ramificar e falar das áreas. Marido, age assim. Esposa age assim, os irmãos da congregação têm que viver dessa forma, vocês em relação à sociedade vão agir dessa forma, os pastores, vocês têm que tratar a igreja dessa forma. E é interessante aqui que nessa carta, ele faz uma orientação a respeito da postura da igreja com o governo.
com Nero, que estava perseguindo. Ele está falando sobre ser submisso, né? Ser obediente. Então, olha que contraste. Porque aos nossos olhos a gente pensa assim, se o governo está contrário àquilo que eu acredito, voltar, né? É o que o mundo ensina. Mas a Bíblia nos ensina que por fidelidade a Deus e entender que as autoridades que estão sobre o país, ou independente, a autoridade do professor na escola, a autoridade do chefe no trabalho, filhos, a autoridade dos pais dentro de casa, aí seria até um outro momento para poder falar só sobre isso, né? Porque aí entra outros aspectos dentro da autoridade paterna, né, sobre os filhos, mas a submissão às autoridades. E é interessante que é um contexto de perseguição onde a própria autoridade que estava colocada sobre eles aqui os perseguia. E a mesma orientação a gente vê o apóstolo Paulo falando também, Paulo falando a Timóteo, né? Paulo falando sobre a necessidade de orar pelos governantes para termos vida tranquila na terra. Então, os olhos não estão lá fora. A vida santa ela é fundamentada com o nosso olhar dentro da palavra e nos princípios, nas coisas que vêm de Deus. Então, o esboço da carta, né? A gente pensando, Pedro vem falando sobre essas realidades. E nos desafiando, né? Desafiando a viver essa vida fundamentada nos princípios do Evangelho. Nós já estamos fechando, né? Aí, como a ideia hoje era a gente fazer uma reflexão, né, sobre o que Pedro estava ensinando aqui, né? Nós lembramos de vários outros ensinamentos, mas como o título para nós, né, a postura do crente frente à esperança viva de redenção, nós já entendemos que a nossa esperança viva ela exige de nós uma postura. Então, crer no Evangelho, crer na obra expiatória de Cristo, crer que Jesus morreu pelos meus pecados, crer que no dia do arrebatamento da igreja o meu nome vai ser chamado, por já crer que ele está escrito no livro da vida, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, crer que essa herança incorruptível que Pedro elenca aqui em vários outros momentos, né, nós temos a Bíblia nos lembrando disso, crer em tudo isso gera a necessidade de uma resposta. E é isso o ponto para a gente refletir nessa manhã. A minha fé ela não pode ser superficial. A minha fé ela não pode ser apenas uma fé que me traz para uma experiência religiosa superficial e vazia. A minha fé não pode me trazer apenas para dentro de uma igreja, para sentar num banco, e quando eu saio daqui para fora, tudo continua a mesma coisa. A minha fé tem que me trazer para dentro da igreja de Jesus, que é a igreja gloriosa, que é a igreja vencedora, que é a igreja onde está firmada uma promessa, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, mas é também, como Pedro fala aqui no livro, né? Ele vai falando de um povo separado, de um povo santo, de um povo eleito, de uma propriedade, presta atenção nisso aqui, propriedade exclusiva de Deus. Isso é a igreja. Então a minha fé não pode me trazer só para um banco, a minha fé tem que me trazer para a vida. A minha fé não pode mudar apenas a minha religião, ela tem que me mudar a maneira como eu me relaciono com Deus e, como consequência disso, a maneira como eu me relaciono com as pessoas. A minha fé tem que gerar em mim esse padrão que a Bíblia nos desafia a ter, que é a santidade. A minha fé, ela me fez com que eu realmente saísse de um contexto de pecado, de um contexto de viver escravo no mundo, de alcoolismo, de sem ter expectativas de vida a respeito das coisas espirituais, de uma fé enganada, né, dentro da idolatria. A minha fé me transportou disso aí agora para uma vida de acesso à verdade. Mas esse acesso à verdade tem que provocar mudança. E é isso, né, que se a gente fosse fazer o resumo aqui, né, do que a gente falou nessa manhã, é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. De que nós não venhamos tentar buscar desculpas, irmãos, para não viver uma vida de santidade. Porque se o contexto histórico da turma aqui era um contexto desafiador, né, de perseguição, de às vezes pensar em sair na rua e um soldado romano me prender e me levar para ser queimado numa fogueira, para ser apedrejado, né? Esse era o contexto. Agora, o nosso contexto importa. O que importa é aquilo que a gente crê.
Sabe por quê? Porque tudo isso aqui é passageiro, querido. Tudo isso aqui é passageiro. Essa fé viva dentro de nós, ela tem que gerar em nós essa esperança viva, é isso. Uma certeza tão grande, de que nada mais importa nessa terra. O que importa é Jesus. Eu vou continuar trabalhando até quando Deus permitir. Nós vamos investir, vamos empreender, vamos construir, vamos continuar vivendo nessa terra, desfrutando das coisas que Deus tem para nós, mas nunca perdendo a essência. Nunca perdendo os princípios, nunca negociando os princípios do Evangelho, nunca negando a nossa fé frente às oportunidades que surgem, nunca negociando, esse princípio da santificação por algum fundamento humano, ou por alguma necessidade humana, ou por alguma exigência humana. Não! O que a Bíblia nos desafia, e o que Pedro ele traz de exortação nessa carta para a igreja aqui é que, de forma objetiva, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Estou usando a letra da música de forma objetiva aqui. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Então, aqui, não importa o que Roma pensa, não importa o que Roma faça, não importa o que Nero queira, não importa a perseguição, não importa as injúrias, não importa os flagelos, não importa a fogueira, não importa. O que importa é a esperança viva que eu tenho dentro de mim. O que importa é a herança incorruptível que está reservada para mim em Cristo. O que importa é, diante de todo esse cenário, eu crer e viver. Para nós nessa manhã, não importa aquilo que o mundo pense. O que importa é aquilo que Deus é. Não importa aquilo que às vezes as pessoas têm falado e te oferecido. O que importa é a palavra. Não importa as propostas. O que importa é a fé viva que está dentro de você, que deve gerar um caráter de santidade. Então, somos chamados a uma vida de sobriedade e esperança em Cristo, Aí, versículo 13. Somos chamados a uma vida de obediência, versículo 14. Somos chamados a uma vida transformada fora dos padrões do mundo. Somos chamados a uma vida de santidade incondicional. Somos chamados a ser realmente santos em toda a nossa maneira de viver. E somos chamados a viver uma vida de temor. É isso que a nossa fé viva, essa esperança viva, a convicção de quem é Deus e do que Ele já fez por nós e está reservado para nós no céu, a eternidade com o Pai, toda essa convicção tem que gerar na minha vida e na sua vida. Que você seja santo, como Deus é santo, que o pastor Ebert busque ser santo, porque Deus é santo, que nós, como igreja do Senhor, gloriosa, vencedora, venhamos realmente nesses dias deixar que o Espírito Santo aperfeiçoe em nós um caráter de santidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.